Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente por outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram do barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor manda que seus discípulos entrem na barca e se dirigem à margem oposta. Durante a travessia começa uma tremenda tempestade. As ondas açoitam a barca, que balança perigosamente. Na barca, em meio à tempestade, os discípulos se sentem só. O Senhor não está com eles. Ficam com medo, pois o vento é forte e a barca ameaça se assobrar. Essa barca é a imagem da igreja, que navega em um mundo cada vez mais hostil. Temos visto notícias de ataques em diferentes países. Pichações, incêndios, bombas, profanações, perseguições e agressões de fiéis e sacerdotes. Templos literalmente postos abaixo. Sequestros, assassinatos. Como se não bastassem os ataques externos, temos ainda que lidar com as divisões internas, provocadas por grupos extremistas de um lado e de outro. Alguns querem transformar a igreja em uma espécie de ONG, com finalidades sociais e políticas, para transformar a sociedade e implantar o reino de Deus no aqui e agora. Querem um Messias desse mundo, mais ou menos como os israelitas esperavam naquela época. Alguém que os viesse libertar do jugo romano. Outros gostariam de voltar ao passado, conservar tradicionalismo anacrônicos e viver uma fé intimista, de devoções, como se fosse possível dividir a vida em compartimentos. Um compartimento para a fé, outro compartimento para a dimensão do trabalho, outro para a vida social e assim por diante. A barca, em alguns momentos, parece que vai mesmo afundar. Tão fortes são os ventos contrários. Onde está Deus que deixa sua igreja em tão grande perigo? Ele não está na tempestade. Ele vem na brisa suave, como vimos no domingo passado. De repente, em meio à escuridão, um dos discípulos vê um vulto. Percebe que o Senhor se aproxima, bem sobre as águas. Pedro, reconhecendo o Senhor, enche-se de coragem e enfrenta a tormenta. Sua coragem, no entanto, dura pouco, e logo começa a afundar. No desespero, Pedro clama: "Senhor, salva-me." O apóstolo confia plenamente no Senhor. Por isso se atira na tempestade. Sabe que Ele não o deixará perecer. Porém, essa confiança ainda não é completa, e no meio do caminho, duvida. Em meio às dificuldades da vida, muitas vezes só podemos perceber um vulto de Jesus. Não vemos claramente onde estará o Senhor. Nós também vivemos no claro escuro da fé. Em um momento nos lançamos bravamente da tormenta,
dispostos a enfrentar todos os obstáculos que possam aparecer. Logo em seguida, afundamos no desânimo, no medo, na desconfiança, na desesperança. Nessas horas gritamos como Pedro: Senhor, salva-me! Ao pisar na barca, o vento cessa, o mar acalma. Jesus, Senhor da história, guarda a sua igreja. Cumpre em todos os tempos sua promessa, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.